Mas será que existem alternativas melhores para quem quer investir em criptomoedas? Assunto para Priscila Yazbek, que já está em nossa redação da Globo News aqui em São Paulo. Priscila, boa noite. Bitcoin é a mais famosa, mas cada dia surge uma nova. São mais de 1.400 moedas. Do começo do programa até o final é capaz de já ter aparecido mais algumas. Conta pra gente, Priscila. Boa noite, Sam. Boa noite para todo mundo que está acompanhando Conta Corrente. Isso aí, Sam. A Bitcoin é a moeda mais falada, mas assim como ela, existem mais de 1.000 outras moedas digitais. O que acontece é que por trás das Bitcoins existe uma tecnologia, o blockchain, que deve revolucionar o mundo dos negócios. Para você ter uma ideia, tem sido reconhecido como a internet do dinheiro. Então, assim como a gente teve uma revolução que a internet causou no mundo das comunicações, a gente parece que está vivendo agora essa revolução no mundo do dinheiro. Então, tem centenas de projetos que estão sendo baseados nessa tecnologia do blockchain. Então, você tem moedas virtuais, projetos que são só meios de pagamento, mas tem outros também que vão além, que rodam contratos super inteligentes e que têm um serviço prestado ali e que, por isso, eles têm uma moeda própria. O Safiri Félix, que daqui a pouco está aí no estúdio com vocês, ele tem uma analogia bem boa para explicar isso. Ele diz que é como se as moedas digitais fossem fichas em uma quermesse. É tipo uma moeda criada para funcionar ali naquele ecossistema. E o blockchain é como se fosse um grande arquivo que registra os dados de uma forma irreversível e que não tem uma pessoa, um governo, não tem ninguém que controla aquilo. Então, por isso, ele permite que os participantes troquem o valor entre si de forma livre, descentralizada, sem um controle e de qualquer parte do mundo. E hoje já são mais de 1.400 criptomoedas, como você disse. A Kodak, por exemplo, anunciou que vai criar uma plataforma para fotógrafos e agências usando o blockchain, que é a Kodak One. Os fotógrafos vão registrar os trabalhos nessa plataforma e os pagamentos vão ser feitos em Kodak Coins. Tem também uma moeda que foi criada a partir daqueles memes de cachorros, os dogs, que têm feições engraçadinhas, né? É a Dogecoin. Ela foi criada em 2014 por um fã desses memes. Ele falou que uma moeda inspirada nesses dogs seria um sucesso e não deu outra. Hoje ela já vale mais de 2 bilhões de dólares e está entre as criptomoedas mais negociadas. Volto com você. Priscila, esse assunto é muito interessante, mas uma dúvida que eu queria saber a sua opinião, depois eu vou perguntar para o Safiri que está aqui no estúdio. Se muitas são similares no sentido do objetivo delas, por que os preços mudam tanto? É só especulação? Alguns estudos mostram que na Bitcoin, para cada 1.000 pessoas, só 3 dão algum uso que não especulativo à moeda. Pois é, então, a gente até conversou com o Safiri um pouco antes, hoje eu passei o dia conversando com ele sobre isso, e ele explicou assim, que tem toda uma parte que é especulativa, tem toda uma parte de pessoas assim que estão tentando ganhar dinheiro, compram Bitcoin e outras moedas para daí tentar ganhar com a valorização, mas tem toda essa parte de serviços que são prestados, que tem essa tecnologia do blockchain por trás. Então, acho que ele vai explicar um pouquinho melhor, mas assim, sim, tem especulação, mas também tem toda uma revolução que está acontecendo por causa dessas tecnologias. Priscila, uma boa noite para você, obrigado pela participação e até a próxima. Conforme prometido, a gente recebe aqui o Safiri Félix, que é especialista em bitcoins e em outras moedas virtuais. Safiri, obrigado pela sua participação aqui, pela presença e começo perguntando. Essa questão que eu falei com a Priscila. Tá bom, o Bitcoin tem um uso, a tecnologia é muito interessante. Mas as outras são muito similares, pelo menos parte dessas 1.400. Como é que uma vale 14 mil dólares, que é mais ou menos o preço que estava hoje no início do dia do Bitcoin, e outra vale 200 dólares? Qual que é a explicação para isso? Primeiro, boa noite, Sami. A gente tem vários aspectos que a gente precisa avaliar para poder diferenciar uma moeda da outra, né? A princípio, todas parecem muito parecidas, e todas são inspiradas no mecanismo de funcionamento do Bitcoin, mas cada uma dessas moedas tem características únicas que tentam diferenciar elas em relação às demais, né? Muitos desses aspectos são extremamente técnicos, né? Acho que nem valeria a pena a gente fazer um esforço para explicar para a audiência. Está mais voltado para o pessoal voltado à tecnologia que fica avaliando e comparando os diferenciais dessas moedas, tentando avaliar basicamente duas coisas, né? O potencial que essa moeda ou que esse serviço tem para gerar efeito de rede, né, que é o que a gente chama uma das principais métricas para a utilização de qualquer tipo de produto ou serviço. E um segundo aspecto que é sempre avaliado é a quantidade de moedas que existe em circulação de cada uma dessas alternativas, né? No caso do Bitcoin, o Bitcoin é classificado dentro das criptomoedas como uma espécie de ouro digital, por ser escasso.
Algumas dessas outras moedas, elas não são escassas. Algumas delas têm quadrilhões de unidades em negociação. Sim, mas teoricamente, então, mas mesmo assim, quando você soma o volume total de moedas disponíveis, não dá o mesmo preço. Mas o blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin, ele é revolucionário, isso não tem dúvida. E cada moeda tem uma tecnologia parecida. Mas quando a gente olha o preço, por exemplo, se a gente pegar o começo da internet, a gente teve uma bolha de preços. Você teve o primeiro buscador, que fez sucesso no Brasil, foi o Alta Vista, o Yahoo, e essas empresas praticamente quebraram e foram compradas por um preço muito menor. Quando a gente pega telefone celular, um smartphone, a BlackBerry dominava o mercado, a Nokia também tinha uma boa participação, a Motorola foi inventora disso e não deu em nada, no sentido que não é a dona da maior parte do mercado, a Samsung e a Apple lideram. Por que a Bitcoin vai ter uma ascensão ou por que não vai ter? Como você vê? Qual a moeda, na sua opinião, que vai ser a bola da vez, pelo menos nesse ano de 2018? Tá. O Bitcoin ele tem uma vantagem que é o pioneirismo, né? Então ele conseguiu gerar uma massa de usuários, né, e um número de interessados, tanto em usos especulativos quanto em aplicações práticas, que sustentam o valor que está por trás também, dele. tá? Sim, sim. Mas hoje a gente está falando de Bitcoin no Brasil, por exemplo, já é um fenômeno social, né? A gente já tem estatísticas que apontam que a gente tem hoje o dobro de investidores em Bitcoin no Brasil do que a gente tem na Bolsa de Valores, por exemplo. Tem uma base muito grande, é um dos indícios de bolha. Assim, na economia, não dá para saber que é uma bolha até ela se estourar. Mas um dos indícios, toda bolha tem uma euforia. Sim. E muita gente olhando. Uhum. Como saber, então? Você que estuda isso, você diria que é bolha ou não na relação do Bitcoin? Qual que seria o melhor investimento dentre as opções de moedas digitais? Tá, primeiro a gente precisa fazer um esclarecimento que é recomendar que as pessoas não invistam em criptomoedas um valor que faça falta para elas no curto espaço de tempo, né? É sim um investimento extremamente especulativo e eu concordo com você que a gente pode estar vivendo um momento de bolha dentro do mercado de criptomoedas como um todo, mas a minha avaliação é que essa bolha não está no Bitcoin. Tem vários outros projetos que são muito menos consistentes, muito menos maduros e que, na minha avaliação, tem um preço que está fora do lugar em relação ao que eles já conseguem fazer hoje. O Bitcoin e o Ethereum e algumas outras moedas têm um valor um pouco mais consistente, porque já tem aplicação. A gente recebeu uma pergunta aqui do Paulo Roberto Madeira, que é do balneário de Camboriú, de Santa Catarina, e ele pergunta de onde vem o rendimento dessas moedas digitais. Não existe rendimento. O que existe é oscilação de preço, né? Então você tem a oportunidade de comprar num determinado patamar de preço e revender isso depois por um valor mais caro. Mas quando a gente fala, por exemplo, como dar preço numa ação? Você olha os dividendos, os lucros futuros. Como você dá preço num imóvel? Você pode olhar, por exemplo, o fluxo de aluguéis futuros. Numa dívida de empresa ou do país, que a gente falou agora há pouco, a capacidade do país pagar. Como você dá o preço quando você faz a conta, isso está caro ou barato, uma moeda virtual? A gente pode medir, essencialmente, o nível de desconfiança dos investidores em relação aos investimentos tradicionais, né? A gente passou aqui o primeiro bloco discutindo isso, né? Os impactos que a queda do rating no Brasil vai ter na economia local. Então, o que a gente tem observado como um movimento global? O mundo todo, as instituições tradicionais nunca tiveram em tanto descrédito, né? Então, hoje, você tem uma massa grande de pessoas que prefere e que confia muito mais na tecnologia e na consistência desses softwares que estão sendo construídos em torno disso, do que numa instituição que está com já está no seu pior momento do ponto de vista de credibilidade. Eu comentei agora há pouco com a Priscila que tem um estudo de Stanford que mostra que quase todo mundo não compra o Bitcoin para usar. Assim, não é que tem um uso. Compra na esperança de ela valer mais. Isso não é perigoso, assim? Porque, assim, ninguém está usando, mas todo mundo acha que vai valer mais. Aí, fere um pouco isso, porque você está só numa crença, ainda não é uma realidade. Você acredita que em 2008 a gente vai ver mais aplicações para o Bitcoin, para as outras moedas virtuais ou digitais? Não, os indicadores provam isso, né? A rede já está processando milhares de transações todos os dias ao redor do mundo. Inclusive tem a rede do Ethereum, que é a segunda criptomoeda mais relevante, já processa 3 vezes mais transações que o Bitcoin hoje. Então, do ponto de vista de utilização e desenvolvimento de novos casos de uso, isso está acontecendo. A gente tem boa parte dos desenvolvedores de software mais talentosos do mundo
dedicados nessa indústria, né? Então isso é um sinal de que quando você une capital com talento, coisas interessantes tendem a surgir daí. Vale a reflexão, obrigado pela participação, até a próxima.